Bem-vindos a mais um Infinity Cast, onde o papo aqui é sobre marca, experiência e conexão. E hoje vamos falar de um tema muito bacana: como construir uma marca de sucesso dentro do nosso mercado de varejo. E para isso eu trouxe aqui um convidado que é o Nassim Khatri. Ele construiu um império dentro do mundo das franquias, com mais de 50 lojas dentro da rede de franquias Pintamundi. Então a gente vai desvendar como que ele fez isso, entender um pouquinho da história dele. Então acompanha com a gente que o papo vai ser muito bom. Já aproveita, curta, comenta e compartilha. Nassim, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui e compartilhar um pouco, abrir pra gente um pouco da sua história e da história da Pintamundi. Eu gostaria de começar já perguntando pra você, como que você entrou nesse mundo, como que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Bom, primeira coisa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho sempre muito bacana a gente trocar ideias, a gente vai sempre aprendendo um pouco mais e que a gente tem sempre histórias muito bacanas para contar. Então, espero que seja bem divertido aí para quem está assistindo a gente. Curta bastante, realmente tem que curtir, tem que compartilhar com as pessoas, porque a gente está trazendo uma coisa muito legal, muito rica. Bom, você perguntou para mim como a gente começou tudo isso lá atrás, né? Na verdade, assim, as coisas aconteceram como acontece na vida da gente, né? Tudo por acaso e ao mesmo tempo com objetivo. A gente vai tendo cada dia, a gente vai aprimorando o nosso olhar do que a gente vai fazer. Então, começamos com uma pequena loja de tinta. A gente não tinha, claro, nunca nem imaginado ter 50 lojas, 10 estados do Brasil e uma projeção para ter 150 lojas no futuro. A gente está com um projeto muito bacana para isso. E eu sonhava em ter uma lojinha. Eu sonhava em ter o meu negócio próprio. Isso eu estou falando para você lá em 1990. Em 91 a gente abriu a primeira loja. Então, assim, quando a gente fala 1990, uma galera fala, pô, mas esses caras são dinossauros, tá? Meus filhos me chamam de dinossauro. Fala, você é um pterodáctilos ou você é um tiranossauro rex? Eu falo, eu sou aquele que sai correndo ali, comer todo mundo. E por que, literalmente, uma loja de tinta? Já era isso o propósito ou não? Eu preciso abrir uma loja? Como que você identificou ali já lá, em 1990, que talvez tinta fosse uma boa oportunidade? Pô, agora você bateu forte ali, eu vou ter que voltar bem lá atrás. Eu, na verdade, namorava com a Fabiana e quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha acho que 18 para 19 anos. Ela tinha quase 16. E a gente começou a namorar e eu sempre fui um cara muito de trabalhar, né? Minha história eu comecei lá atrás como jornaleiro. Meu pai queria que eu sempre estudasse e tal. Eu estudava bastante, eu era um péssimo aluno. Mas assim, eu era bem ligado nas coisas. Eu falei pro meu pai que eu queria comprar uma moto. E aí meu pai falou, nem ferrando, né? Na verdade, ele falou assim, nem fudendo. Mas assim, ele falou, eu falei, pai, eu vou comprar moto, você não vai. Eu falei, eu vou comprar moto. Ele falou, eu não vou te dar o dinheiro. Aí eu falei, eu não preciso do seu dinheiro. Aí ele começou a rir na minha cara. Porque eu era aquele típico garoto burguesinho, meu pai era de muitas posses, meu pai era banqueiro, dono de banco. Legal. Era uma outra pegada, entendeu? A gente vivia num planeta que eu não sabia que eu vivia num planeta diferente. Era até diferente para a realidade das pessoas daquele momento. Eu não tinha essa noção de como que as pessoas viviam, né? Eu vivia numa redoma de cristal que não conseguia entender assim, ter não. Tudo que a gente queria, a gente tinha. De repente, meu pai me deu um não na cara, assim, você não vai ter moto. Eu falei, eu vou ter moto. Aí ele riu da minha cara, eu falei, não, eu vou trabalhar para ter moto. Aí que ele cagou de rir da minha cara, você vai trabalhar? Eu tinha 15 anos de idade. Né? Naquela época, assim, em 1990, 87, né? As pessoas dirigiam sem carta de motorista, né? Não tinha essa lei do capacete, não tinha cinto de segurança. Era uma esbórnia, né? Todo mundo tinha medo só daqueles fusquinha da polícia e daquela veraneio da rota. O resto estava tudo liberado. E aí, com isso, eu resolvi trabalhar. E eu fui procurar trabalho e não achava nada, porque não tinha qualificação, era um garoto, né? Por mais que naquela época as pessoas trabalhavam, começavam cedo. Você vê muito depoimento de muita gente lá, comecei com 15, 16 anos. É legal. Verdade. O que aconteceu foi o seguinte, eu não conseguia achar trabalho nenhum. E toda vez meu pai olhava pra minha cara e eu abaixava a cabeça e entrava no quarto. E pensando na moto ali, né? Falei, porra, como é que eu vou fazer? Não, virou um desafio pessoal. A moto já virou segundo plano. Como é que eu vou mostrar pro velho que eu sou foda também? E eu não era foda. E eu sabia disso. Falei, como que eu vou fazer? Aí fui procurar um primo meu, Nessim, que ele me deu por falar, eu tenho uma banca de jornal, vem trabalhar comigo.
E eu falei, poxa, eu vou trabalhar, meu primo, que bacana, tal. Eu falei, pai, arrumei um trabalho, eu vou começar amanhã com um primo nesse e tal. Ele falou, tá bom, na banca de jornal e tal. Ele riu da minha cara, falou, jornaleiro, mas nem ferrando e tal. Aí eu comecei a trabalhar, a banca abria às 6 horas da manhã. E eu falei assim, puxa, mas eu vejo que quando eu chego às 6 horas já tá com as revistas. Ele falou, porque às 5 eu vou buscar na distribuidora. Posso ir com você? O quê? 5 horas da manhã? Posso ir com você? 20 para 5 ele passava, me pegava, não tinha trans naquela época. A gente já ia pra distribuidora, carregava aquelas pacotes de revista. Eu era mais magro que você, tá? Acho que eu pesava uns 50 quilos. Era magrinho assim, carregava. Não aguentava nem carregar os pacotes de revista. E eu começava das 6 às 2. E aí quando faltava alguém para trabalhar, quem vai ficar aí para dobrar tal? Eu dobrava e ficava das 2 às 10. Das 6 às 2 e das 2 às 10. Por quê? Porque eu levo assim, cada período que eu ficar mais e eu ganhar mais, eu tô mais perto da moto. Foco. A moto. E aí com isso eu comecei a trabalhar. Depois de acho que uns 8 meses, eu tinha 16 anos e meio, eu já era chefe de 20 pessoas. Não porque eu soubesse mais, porque ele sabia que ele podia contar comigo. E esse era o diferencial. Não tinha celular pra gente ligar pro cara. Você tinha que tomar decisão, meu irmão. O cara chegou, aconteceu isso. Roubaram o caixa da banca, chegou arrebentado lá. Alguém tem que tomar decisão. Enquanto todo mundo sentava e ficava olhando o que estava acontecendo, eu falava, galera, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu não tinha esse problema. A partir daí, eu, depois de um certo tempo, falei assim, cara, não quero mais ter banca jornal. Não quero trabalhar na banca jornal. Eu falei, bom, vou começar a fazer o trabalho. E aí, como a gente é da comunidade judaica, meus pais são do Líbano, árabes, de Beirute e tal, então todo mundo trabalha nessa área de confecção. Eu fui para esse caminho. A gente montou uma estamparia de silkscreen. Por quê? Porque não tinha grana. E você sabe, montar um silkscreen, na verdade, é um negócio que relativamente... Não estou dizendo que... É um negócio que o investimento é muito pequeno, é mais mão de obra, mais trabalho e tal. E eu comecei a fazer isso porque a gente tinha o canal. Então, quando você pensa em empreender, e isso eu estou falando para você, tudo antes de falar a palavra empreendedorismo, não existe nessa palavra praticamente no dicionário. Pode ser que tinha, mas ninguém nunca tinha falado sobre isso. A gente pensava assim, onde eu posso me colocar? Onde eu posso achar as pessoas? Onde eu posso fazer um trabalho que eu consigo gerar valor? Então a gente começou a fazer silkscreen, um parente, um amigo, outro ia trazendo alguma dica de onde ir, a gente começou a fazer esse trabalho. E aí comecei a namorar com a Fabiana. Um dia meu sogro chegou para mim e falou assim, menino, e aí, vai casar com a minha filha ou vai enrolar? Eu era um garoto. Eu fiquei assim meio branco. Qual a idade você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha 20 anos, 20, 21, uma coisa assim, 21 anos e tal. E assim, era meio garoto, assim, eu tava meio na curtição, na pegada de comprar carro, né? Sabe, aquela... E ele falou, eu falei, bom... E ele falou, eu queria falar, vou pensar, mas ele falou assim, menino, e aí? Assim, tipo, eu quero casar com a sua filha. Falou, muito bem, então. Quanto você ganha? Aí eu falei, aqui ferrou, né? Aí eu falei, olha, seu Sami, ele era aquele senhor da Europa Oriental, da Romênia, ele passou pelo Holocausto, ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Era um cascador, então. Era um cara de poucas palavras, né? Era um cara direto. Muito boa gente, mas muito poucas palavras, né? Tudo era muito direto com ele. E aí eu falei, quero casar com a sua filha, ele falou quanto eu ganhava, eu falei pra ele falou, né, de novo mais uma pessoa, né, meu segundo pai, riu da minha cara, falou, com isso aqui você não consegue sustentar minha filha e tal. Eu falei, não, de fato, tal. Aí ele falou assim, olha, vem montar uma loja de ferragens, porque eu tenho uma loja de tinta muito boa, as pessoas procuram. Legal. Então, de novo, o senso empreendedorismo, você tem o canal, ele vai te indicar localização, tipo de produto, todo estudo de mercado, ele já me trouxe pronto, olha, todo dia vem cara comprar esse produto. Você coloca lá, eu vou te indicar porque eu não trabalho, pau, certeza de novo, já ia acertar na veia de novo. Beleza, fui fazer isso. Você não vai acreditar, uma semana antes de inaugurar a loja, todas as mercadas já tudo colocado ali, ele falou assim, menino, vem cá. Eu falei, puta, fudeu, alguma coisa esse cara vai aprontar agora. Aí eu falei pra ele assim, o que foi, seu Sami? Ele falou, você não vai montar loja de ferragens, você vai montar loja de tinta. E foi ali que cheguei agora na tinta. Demorei pra chegar, mas é porque, né? E aí eu falei, mas tinta, mas você não mandou fazer ferragem? Como eu vou montar loja de tinta na sua frente? Ele falou, não, você vai ter que mudar aqui. Eu falei, seu Sami, eu reformei o ponto, eu gastei, acabou o dinheiro, acabou tudo que eu tinha, tá? Eu tenho só essas caixas com parafuso, ferragem, chuveiro e tal. Ele falou, liquida tudo e vou montar loja de tinta. Aí eu falei, por quê?
A hora que ele mostrou os números, eu falei, cara, Preciso ir ele tem razão, tal. E ele falou assim, fica tranquilo que eu vou te dar o canal de como você vai comprar, vou te mostrar como que você vende, vou te mostrar quem são os clientes. De novo, pessoal, o tripé do empreendedorismo. Para quem você vai vender, como que você vai comprar? Empreendedorismo no sentido de varejo, né? De quem que você vai comprar, para quem você vai vender e quem é seu público, e como você compra, como você vende. Cara, tava tudo pronto. Eu só precisava entrar e trabalhar. E aí foi o que eu fiz. Me dividi até a tampa. E essa é uma experiência que todo empreendedor tem. E eu falo para você que está assistindo a gente, da minha experiência, eu estou agora com 40 anos de varejo, 35 anos de Pintamundi a gente faz na virada do ano que vem. Que eu posso te dizer assim, não tenha medo de ser feliz, cara, vai à luta, vai para cima. Foram muitos momentos de chegar em casa chorando, desespero, a conta vai explodir amanhã, vou ficar com o nome sujo. E, cara, se você trabalha, você tem Deus no coração, se você vai pra cima, a coisa vai acontecer. Legal. Sabe uma coisa que você disse ali, que eu acho que muitas das vezes, como a gente tá falando de empreendedorismo, falta um pouco nas pessoas. Tem uma coisa que me marcou que você falou que foi a moto. Quando a gente faz algo com um propósito, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, a gente busca aquilo que você quer. Talvez se seu pai não tivesse dado esse start para você, ele não tivesse falado esse não para você, ela não vou te dar a moto, talvez você não tivesse saído da sua zona de conforto. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente vai atrás daquilo, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente quer. E isso acabou construindo a sua história, né? Dentro do mundo da tintas, dentro desse mundo. E você imaginava chegar no tamanho que você chegou hoje? Lá atrás, quando você volta a fita, você imaginava chegar e construir o que você construiu hoje? Olha, 2 pontos muito importantes. Primeiro, eu não comprei a moto. Olha que doideira, né? Porque todo mundo conta... Né? Quando você vai ouvir um podcast, o cara não conta história de superação, não que ele fez, aí eu comprei a moto, aí eu tava feliz com a moto. Não, eu acabei não comprando a moto. Eu só tive moto depois com 40 anos de idade, era outra fase, outro momento de vida, mas eu acabei mudando os objetivos, e isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, né? Eu comecei pelo desafio, eu comecei com o objetivo, eu tinha foco, olho no prêmio, mas chega um momento que eu falei assim, o objetivo mudou, agora já era casar. Então não compartilhavam mais os mesmos objetivos. E isso é muito normal nas pessoas, elas não percebem isso. Cara, seu objetivo inicial nem sempre é onde você vai atingir. Sim. Quando a gente falou da primeira loja que a gente montou, eu e a Fabiana, nosso objetivo era ter uma lojinha, casar, ter uma casinha pequena, viajar uma vez por ano, ter filhos, tudo mais. A gente nunca imaginou ter uma rede, ter um negócio estruturado, uma marca, um branding. A gente fala de assuntos de um nível assim que eu nunca podia imaginar que a gente ia chegar naquela época, né? A gente fala agora de planejamento financeiro, sabe, são reuniões super técnicas, a gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial. E quando você volta e fala assim, aquele cara tinha lojinha de tinta. Cara, você vai começar com a sua lojinha de tinta, de material de construção, de crochê, de qualquer coisa que você quiser. Tem uma parte de empreendedorismo, de qualquer área que você tiver. Você tem que estar ligado de que nem sempre o que você está fazendo agora é o que vai chegar até o final. Você vai ter uma trajetória e essa trajetória que vai fazer a sua diferença. Então eu penso que a gente não imaginava chegar onde a gente está, de verdade. Mas eu não imaginava também que nós vamos ter 150 lojas. E eu quero voltar aqui com 150, você me dando parabéns. Sem dúvidas, e para comemorar. E até para quem está nos assistindo, que faz parte hoje até do mercado do varejo, que está começando, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada para poder construir isso? E falando mesmo dos desafios empresariais ali, de gestão, vendas, operação, estruturação, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse caminho? Cara, eu faço muita mentoria, né? E eu faço isso, eu não cobro. Eu faço quando eu acho que faz sentido ajudar as pessoas. A gente tem um senso muito grande. Eu tenho 57 anos de idade. É novo ainda. Mas tudo bem, mas assim, eu na realidade, eu já fiz minha poupança, eu cuidei muito do dinheiro, aquela mentalidade Legal. de cuidar, de se organizar e tal. E eu não precisaria trabalhar mais um dia na minha vida. E isso não é olha, eu sou melhor que ninguém. Não, muita gente fez isso porque teve essa mentalidade. E eu tô, cara, trabalhando muito mais que trabalhava 5 anos atrás. Porque eu tenho um foco objetivo que é conseguir transportar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho para as outras pessoas. Bacana. E é o que a gente está fazendo aqui. O pau tá rolando, as lojas, fornecedor, caminhão, tá vindo gente comprar. E a gente está aqui fazendo o que é o mais importante, que é passar conhecimento para essas pessoas. Você me perguntou de qual que foi o desafio inicial. Bom, como todo empreendedor é grana, né?
A gente não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Empreendedor tá sempre duro. E, cara, é normal tá duro. Então você entender quando que vai ser o momento que você pode se endividar, quando, como. Pega uma assessoria financeira boa. Eu já vi caras muitíssimos talentosos. Cara muito melhor do que eu. E o cara quebrava. Não porque o negócio dele estava errado, porque a visão do cara estava errada. O cara dava show. Sabe aquele famoso cara que a gente vê, né, em um monte de lugar, o cara que ele dá aula, dá curso, ele vende curso, ele fez tal, mas ele nunca realizou nada. Porque uma coisa é você entender do seu business, uma coisa é você entender de negócio. Quando você fala que você entende de negócio, você tem que entender 360. E, cara, num mundo hiper especializado como hoje, como que você faz para entender de tudo? Você não faz. Você vai focar no que você precisa e você vai trazer ajuda das pessoas de fora. E vou te falar, tem muita gente boa disposta a ajudar. A gente tem que ter a humildade de falar, cara, aqui eu não entendo. Vamos procurar quem é o melhor cara que entende disso. Tá bom, ele não está disponível, vamos pro segundo, vamos pro terceiro, vamos pro quarto. Não improvisa. Meu conselho, o cara que vai empreender. Ah, faz aí, depois a gente vê. Não improvisa. Porque você tem que fazer um balanço muito grande. Se você só estudar, você não vai botar em prática. Se você for lá, tem uma ideia, põe aí no papel, vamos resolver, e aí você vai fazer o trabalho, a chance de dar errado é muito grande. Então esse balanço é muito importante de você entender que hoje a gente tem um problema muito mais grave ainda que o dinheiro, que é material humano. Sim. Eu costumo até dizer que hoje uma pessoa, quando ela vai empreender, quando ela vai abrir lá o CNPJ dela, né? Quando o pequeno pessoa vai começar, quando você vai lá abrir, eles não perguntam para você, você tem um curso de empreendedorismo? Né? Você entende alguma coisa de finanças, vendas, gestão de pessoas? Você conhece ali uma estrutura? Não, eles simplesmente vão lá, cara, seu CNPJ tá aqui, tá aberto. E muitas vezes o empreendedor não tem isso que você falou. Ele não tem esse conhecimento. E muitas das vezes ele quer fazer tudo sozinho. Então, eu acho que falta muito ele ter esse acompanhamento, como você falou. Pô, deixa eu olhar aqui, onde que é a minha fraqueza? Minha fraqueza é gestão? Deixa eu procurar alguém de gestão para me ajudar. A minha fraqueza é vendas? Deixa eu trazer alguém de vendas para me ajudar. E pelo que você está me dizendo, para você conseguir construir isso, você teve ajuda durante esse caminho com essas pessoas. Olha, é muito doido. A palavra é doido porque, assim, por um lado as pessoas acham que elas não sabem nada, então, assim, estão totalmente perdidas. Por outro lado, tem o cara que acha que sabe tudo e não quer ouvir ninguém. Então, assim, o normal, que a gente sabe, né, que o desenvolvimento do ser humano foi porque o ser humano tinha medo. Né? Quando o cara saía lá, se ele fosse dar um carinho lá naquele tigre de bengala, ele ia ser comido. E o cara que ficava na caverna o dia inteiro morria de fome. Então, você tinha que saber como lidar com isso. A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas que têm um certo conhecimento têm medo de entrar, de ir para frente. E eu acho assim, você vai empreender, você vai errar. E errar não significa voltar na estaca zero. Errar significa que você já tem um patamar que você já entende onde você não pode ir. E aí é onde eu falo para as pessoas, eu recomendo o sistema de franquia. Porque quando você compra uma franquia, você compra 40 anos de eu errando. Sabe quanto custou? Quantas noites de sono? Quantos choros? Quantos problemas que a gente teve? Quantas noites mal dormidas porque você está devendo e você não sabe o que você vai fazer amanhã? Você está com problema, você está com briga, está com tudo. A gente está num mundo em que tudo é judicializado agora. Você tem ação trabalhista, não é se você vai ter, é quantas, como e o que você vai fazer para se prevenir nisso. Você já sabe que você vai ter, né? Você já abre uma empresa sabendo que você vai ter esse problema. Mas esse problema, a gente entende que tem que ter essa defesa do trabalhador, dos direitos do cara. Eu acho que tem um diferencial. Eu mesmo como empresário, eu sei o posicionamento de cada um. Mas a gente entende que, infelizmente, muitas vezes o brasileiro, ele não acha que ele foi pegar o papel higiênico da empresa, porque a empresa comprou um fardo, que isso é roubar. Sim. Ele acha, tem muito. Sabe aquele cara que pega o clips da empresa, pega a caneta? Mas eu vou pegar a caneta, só essa caneca, que tem tantas canecas lá na cara. Então, se ele te perguntar e você falar que pode dar caneca, pode. Mas muitas vezes assim, cara, a caneca é para cliente. A gente conversou aqui fora, lembra? Mas isso aí você tá dando para cliente? É para cliente. Por quê? Mas você vai dar alguma coisa para tua equipe e a gente dá. Mas às vezes pode ser uma coisa diferente. Então, o nosso grande problema não é só a quantidade de pessoas, né? A gente vê índice do governo, tem desemprego baixo. Você sabe como que calcula o desemprego? Alguém sabe como que é calculado o índice de desemprego? Porque isso é o mais importante, ninguém fala. O índice de desemprego não é o número de pessoas que não têm emprego. É o número de pessoas que procuram emprego e não acham. Só que hoje em dia, você que está assistindo a gente, a pessoa que procura emprego e não acha, é porque ela não tem a qualificação.
Cara, falta pessoas. Se você quer trabalhar, loja de tinta, varejo, você tem experiência, é bem apessoado, fala, cara, procura a gente. Eu vou dar meu celular aqui, 992226998. Pode procurar minha equipe, Pintamundi, qualquer loja no Brasil inteiro, a gente está contratando e não acha gente com vontade de aprender, de crescer. E isso que nós somos uma empresa jovem. O único velho sou eu. A gente não para de montar loja. Então o cara vai entrar como ajudante, ele vai ser auxiliar, depois vai ser balconista, subgerente, gerente. A gente tem uma mobilidade social muito grande. Todos os nossos gerentes, todos não começaram como gerentes. Começaram lá de baixo. Por quê? Porque o mais difícil de tudo, mais do que achar as pessoas, é introduzir a cultura da empresa. E isso é o que determina você ter sucesso ou fracasso. A cultura da empresa faz com que você saiba ter um alinhamento de expectativa. Sem cultura, é como se você vá num jogo de futebol e você não torce para time nenhum. Que graça tem se assistir? Não, eu quero ver o espetáculo. Tá, mas eu vou assistir Nigéria e Etiópia, entendeu? Não tô, nada contra a Nigéria nem contra a Etiópia, mas tem a ver com você assistir o jogo do time do teu coração ou do teu país? É completamente outra experiência. Sim. Eu vou pegar esse seu gancho, assim, porque muitas das pessoas que assistem o nosso podcast são empreendedores, são empresários, e você tocou no assunto que eu acho que é muito importante quando você fala de cultura, tá? Você consegue trazer um exemplo aqui pra gente de como quem está nos assistindo, que é um empresário, um empreendedor, o que ele precisa fazer? Vamos dizer assim, quais são os 3 principais passos que ele precisa ter na empresa dele para que ele consiga construir uma cultura sólida? Bom, óbvio que quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. Então, quando você for contratar uma pessoa, amigo empreendedor, empresário, futuro empreendedor, perguntar sempre a pessoa que vai trabalhar com você, por que você quer trabalhar com a gente? Eu sempre pergunto em toda entrevista assim, de 100 pessoas que eu tenho, não tem 100, tá? A gente marca 10 entrevistas, 2 caras aparecem e um deles deitado na cama, tá? Só pra você ver o naipe da coisa. Mas eu pergunto, de 100 pessoas que vieram procurar eu não vou nem comentar, porque é um pouco do que você falou mesmo. De 100 vagas, de 100 pessoas que vieram aqui, por que eu vou contratar você? Me fala. Então, assim, eu fiz um post assim que bombou muito, que eu falava para os jovens, explicando para a geração Z, como você ir na sua primeira entrevista, o primeiro emprego. Cara, estuda a empresa, conversa com as pessoas. Então, primeira coisa, quando você perguntar para a pessoa por que ela quer estar com você, porque ela tem que estar alinhado com a história do fundador. Hoje, a Pintamundi é muito maior do que o Nassim. A gente tem uma relação gigantesca. Hoje eu sou o Nassim Pintamundi, e não é a Pintamundi do Nassim. A Pintamundi começou como FK Tintas, F de faca, K de que bom. Legal. Fabiana Catri. Era o que todo mundo fazia, nome das empresas com 2 letras, 3 letras lá. Tinha o C&C, tinha... todo mundo era 2 letras. E hoje em dia não. Hoje em dia você tem que criar um brand. Quando a gente resolveu montar a franquia, a gente criou um brand, um nome. E esse nome começa a cultura daí. Qual a nossa ideia? Era pintar o mundo. Pô, pinta o mundo. Então tinha tudo a ver. E a partir dessa premissa, que a gente foi começando a criar todos os modos de trabalho. As pessoas entendendo assim, bom, primeira coisa, o que a gente faz na Pintamundi? Não perde venda. Pô, como que não faz para não perder venda? É só preço? Não. A dificuldade do cara é outra. É uma assessoria, é você ir lá, é você trocar uma tinta. A gente já trocou tinta que o cara nem comprou comigo. Legal. Não, deixa mais, cara, tá isso aqui, deixa que eu resolvo aqui, eu me viro e vou resolver teu problema. Então a ideia do que a gente tem na Pintamundi é essa. Você precisa pintar, o problema virou meu. Deixa comigo, agora eu vou te ajudar. Isso é cultura. A cultura também tem muito a ver com ética. Então a gente está num mundo em que a ética, lembra que a gente comentou ali atrás, do papel higiênico, qualquer coisa, em tudo. A ética não existe mais. A ética virou um valor ultrapassado, sabe? Tipo, meio que cavalheiresco. Não, cara. A ética é onde você vai perpetuar seu negócio. O Nassim vai embora. A Pintamundi não precisa ir embora. A Pintamundi pode passar 1 geração, 2, 3, 4. Hoje a gente tem empresas que estão na 5ª geração. Porque tem cultura. Tem cultura. Olha só, então, vamos até recapitular para quem está nos assistindo aqui hoje. Para você poder criar uma cultura forte, você precisa de pessoas, você precisa de ter uma marca consolidada ali, de fazer um brand dessa marca. E você falou muito agora sobre processos, né? Sobre ter processos claros e sobre ter ali uma ética de conduta onde todos sigam aquilo. Então, para construir essa cultura forte, hoje, uma empresa ela precisa ter isso. Certo? E mais uma coisa que eu não falei antes. Alinhamento de expectativa. Alinhamento. Cara, alinhamento de expectativa é tudo.
É todo mundo no mesmo caminho, porque não adianta cada um tá indo para um lado. Se tem uma expectativa diferente do que a gente vai fazer, cara, vai dar errado, vai dar ruim. Então, o alinhamento de expectativa é uma das coisas mais importantes para você que quer ter um negócio. Alinhamento de expectativa é assim, onde nós estamos, onde queremos chegar e como nós vamos fazer isso. Cara, o que eu espero que você faça para atingir o objetivo? É a famosa história da moto que você queria lá atrás, né? Pô, eu preciso chegar na moto, todos têm que estar no mesmo objetivo de eu conquistar essa moto. E falando um pouquinho do mercado, assim, agora em geral, do consumidor, tá? O que você entende que mudou do consumidor lá em 1990 para o consumidor hoje? Um consumidor que chega na loja, o que ele procurava lá atrás e o que ele espera e o que ele procura hoje? Bom... eu vou ir na contramão de todo mundo. Realmente, às vezes, as pessoas falam que eu sou um pouco mais polêmico, mas a realidade é que as pessoas me odeiam pelo mesmo motivo que elas me amam. Porque eu falo na lata o que eu penso, independente do que os outros achem. E você quer fazer um comentário aqui, pode comentar, discordando. Eu vou te falar, que se você me marcar, eu vou responder. Um por um, todos eles. É compromisso meu. Legal, você me avisa que eu vou responder todo mundo. Bom, o que acontece? Hoje em dia as pessoas falam, mas a gente tem IA, as pessoas têm muito mais informação, o consumidor está mais informado. É o contrário. Você tem tanta informação, mas tanta informação, todo mundo tem tanto medo, que você acaba pegando informação que de repente não é exatamente o que você queria. É óbvio, todo mundo em algum momento, eu já parei de fazer isso, mas eu li a bula do remédio. Pô, mas se eu pegar a bula do remédio, eu vou ficar muito mais doente do que vai resolver o meu problema. Né? Pô, parece que eu vou ter todos os problemas do mundo. Sim. Mas é uma porcentagem. Meu, tá louco. Eu acho que eu vou ter o azar de acabar pegando o maior número de... Cara, é assim. Os clientes vêm na loja com uma confusão mental muito grande. Então, hoje em dia, o cara que faz aquele videozinho bacana de internet é aquele cara que ele consegue captar a atenção da pessoa e ele vende o peixe sem, às vezes, nem ser exatamente o que a pessoa precisa. Bom, no nosso segmento de tinta, né, tem uns carinha que vendem um cimentinho queimado e tal, e eles fazem uns vídeos maravilhosos, tudo lindo, como se fosse o produto de maior tecnologia que tem. E, cara, é o cimentinho queimado que o cara de fundo de quintal... Lembra aqueles grafiatos? Todo mundo faz. É a coisa mais simples que tem. E os caras conseguiram fazer um brand, uma marca muito bacana. Só que acontece, tem produto de qualidade? Tem garantia? Como é que tá lá as redes sociais do cara real, do consumidor, o cara que comprou, não o cara que admira? Porque você fazer um vídeo prometendo tudo é uma coisa, mas na prática você dar suporte é diferente. E a gente sente que cada vez mais o consumidor se sente enganado, porque ele não consegue ter a resposta adequada. Então a primeira pergunta que a gente faz quando você está na Pintamundi, está na fachada da loja, vai pintar? O cara responde sim. Aí eu respondo, o que você vai pintar? E a partir daí eu começo a ter esse questionamento do cara. Só que se você chegar numa loja de tinta nossa, loja da Pintamundi, você trouxer a lista de preço, moço, eu quero isso aqui, o cara botar um papel, escrever o preço e tal, e já manda embora na hora. Porque tá tudo errado. A gente não é farmácia. Eu não estou criticando as farmácias, mas na farmácia você vai com uma receita, o cara vai pegar a receita que você tem e vai te falar, olha, você tem esse preço aqui, esse original, e você tem um genérico equivalente a esse aqui que é um pouco mais barato, assim, assim, assim. Qual que você quer? Na tinta não pode ser isso. Eu estou cuidando da casa do cara, cores. Eu preciso perguntar para ele o que ele quer para o nosso pessoal de loja ser o cara que vai te falar o que você vai comprar. Legal. Você está falando de algo que até é um dos lemas do nosso podcast, que é a experiência. Experiência do consumidor. A experiência do consumidor. Então, quando ele chega numa loja, então assim, não é só vender a tinta. É entender de fato o que ele vai fazer, qual talvez o cômodo que ele vai pintar, será que aquela cor é a melhor cor? Será que aquela tinta é a melhor tinta que vai suprir o espaço dele? Então, pelo que você está me dizendo, os seus vendedores têm essa cultura de trabalhar essa experiência, de fazer ali talvez um diagnóstico real. Deixa eu entender aqui o que você de fato precisa para te oferecer o melhor produto. Olha, tem uma palavra muito forte, né? A gente tenta, a gente faz um trabalho, a gente não para de fazer, treinamento é constante o tempo todo, tanto para a loja, para os franqueados, para todo mundo. E, assim, franquia é o seguinte, franquia é marca, processo e treinamento. Legal. E isso não pode parar nunca, a gente está desenvolvendo a marca o tempo todo, o processo é sempre melhorado, cada momento a gente ouve todo mundo para melhorar o processo e a gente treina os caras o tempo todo. Tá? O que eu posso te falar é que a gente fala muito da experiência do consumidor. Isso parece uma coisa nova, mas não é. Só que tem um passo atrás que ninguém olha. Antes da experiência do consumidor,
É a jornada do consumidor. jornada. É você entender assim, esse cara entrou na loja Pintamundi do Jaguaré, ou do Morumbi, ou de qualquer lugar que seja. Como que ele chegou na sua loja, você sabe? Porque uma das coisas que o empreendedor não presta atenção é quanto é o CAC dele, o custo de aquisição do cliente. E isso é super importante saber assim, quanto te custa cada cliente, quanto é teu resultado, para saber se está valendo a pena. Se deu ROI porque no às vezes final. você está vendendo, está ganhando e não está ganhando. Você precisa saber se teve ROI no final, pra fazer se faz sentido. Então assim, tirando as siglas, assim, quanto te custa para ter um cliente, quanto você vende para esse cara e quanto você ganha. O que você ganha, paga não só o produto e o custo lá, mas o custo de trazer esse cliente, se paga até o negócio tá no positivo. Se mesmo que você compra por 10, vende por 20, mas você gasta 14 para poder trazer o cara, você tá perdendo dinheiro. Sim. Então, o que a gente fala da jornada do consumidor? Primeiro, como que esse cara chegou em você? Ele chegou por indicação, esse é o melhor cliente que tem. Empreendedor, trabalha em indicação. Esse cara, você tem 87% de chance de acerto. Esse cara é o melhor cliente que tem. Não adianta panfletar a rua, não adianta você fazer impulsionamento digital, tudo adianta, claro, mas o melhor cara é o cara que foi indicado pelo outro, teve uma experiência, porque ele confia. O melhor influenciador que tem não é o influenciador digital, não é o cara da Globo. É o cara que você se relaciona, que você tem confiança no cara. Fala assim, puxa, mas se o Nassim está comprando esse produto, eu sei que o Nassim é chato de comprar, ele vai negociar e tal, eu posso ir porque eu sei que o produto é bom e barato. A jornada do consumidor começa em como ele chegou em você, tanto na loja, ou no teu site, na tua experiência, como que ele chegou. Se foi indicação, perfeito. Você pode fazer vídeos muito bem feitos, você pode fazer todo um trabalho, mas através da jornada do consultor, quando ele entra na loja, que é a minha especialidade de varejo, o que ele entra? Né? A gente tem uma tendência, um estudo, que o cliente sempre entra e olha para a direita. O que você tem do lado da direita? É o que você quer vender? Você colocou todo aquele produto que é encalhado, a promoção na frente? Será que é isso que o teu cliente está procurando? Não, mas eu preciso vender, assim, eu preciso botar para fora e tal. Mas será que essa é a estratégia para colocar para fora? Sim. Será que é isso que o consumidor quer? Ele quer produto mais barato? Você tem um cara que quer um produto mais barato, mas nem todo mundo quer isso. Então, a experiência do consumidor ela é baseada em como você pensou, a movimentação do seu cliente, a hora que ele entra, como está teu estacionamento, como está a limpeza da loja, como está o cheiro, como está a iluminação, tem luz demais, tem pouca luz, como que teu pessoal se apresenta para falar com ele. Então, assim, é um todo. Você não precisa ser o melhor em tudo, você precisa ter um pacote que seja agradável. E aí você vai sempre maximizar aquele ponto em que você tem. Porque se você não chegar no final da sua operação, no fechamento da sua venda, e você perguntar para o cara, não, muito obrigado, volte sempre, isso todo mundo fala, o cara nem lembra. Se você não falar muito obrigado, volte sempre, o cara vai reclamar. Mas você perguntou assim, o que você achou do meu trabalho? Eu te garanto que se você perguntar para qualquer um que vai fazer o trabalho, perguntar, o que você achou do nosso trabalho, a pessoa vai te responder. Sabe por quê? Porque você está se importando. Sim. Então você faz duas coisas. Primeiro, você tem um feedback que custa uma fortuna. Você sabe quantas empresas gastam para saber o que pensa o consumidor? E você não pergunta. Eu fico louco. Cara, você quer saber quem é seu consumidor? Você indicaria a minha loja para um amigo seu? Eu indicaria. Poxa, você tem alguém para me indicar? Pau! Você já pegou! E eu não consigo entender por que as pessoas não fazem o básico. Perguntar para o seu cliente o que ele achou. O que eu poderia melhorar? O que falta para você? Você sabe quantas vezes a gente já saiu da loja e foi comprar um produto que a gente não tinha marca para atender o cara? Deve ser várias vezes. Diversas vezes. Cara, põe lá. Qual é o teu problema? Não precisa da tinta agora que o pintor tá parado. Espera um pouquinho só. Põe no Uber e manda pro cara. Olha, eu dando todas as dicas de graça, hein, pessoal? O podcast aqui tá bom, hein? O que eu gosto bastante também do trabalho de vocês é que vocês também são clientes Infinity, né? E vocês estão sempre preocupados não só na experiência e na jornada do cliente ali no momento da loja. Que nem agora, recentemente, foram poucas empresas e vocês foram uma das que fizeram uma ação de Copa do Mundo. Então, a Pintamundi fez com a gente kits, onde tinham camisetas, baldes de pipoca, copo, voltados para a Copa. E até nos bastidores a gente estava conversando aqui
E foi onde eu perguntei pra vocês, pô, mas esses kits são pros franqueados? Vocês falaram, não, são pros clientes. Eu falei, pô, que sensacional isso. Porque além do cliente ir na loja comprar, ele ainda sai de lá com um kit que ele vai estar na casa dele assistindo os jogos da Copa e o tempo inteiro ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar lembrando da Pintamundi, porque ele vai estar lá com o material, ele vai estar com um balde de pipoca, ele vai estar lá com aquele copo usando. Então, além da experiência que ele teve na loja, de um bom atendimento, de conseguir construir e comprar aquele produto que realmente supriu a necessidade dele, ele ainda levou um belo presente para casa. Essa estratégia de vocês é proposital? Como é que vocês fazem para trabalhar esse marketing? Você falou tanta coisa que já a cabeça estava fervendo. Primeiro, olha que bacana, você falou, você deu um presente, você não deu um brinde. Sim. Você fala brinde, você já desvalorizou o que você tem. Ah, eu tenho um carrinho. Não, eu tenho um puta carro. Você já mudou, entendeu? É assim, a paixão é outra, o valor é outro. Eu brinco lá na empresa que a palavra brinde não pode existir. Claro, a gente quer tirar essa palavra do vocabulário. Você usa o brinde quando você quer fazer a parte comercial de você vender. Olha, eu vendo brindes para o cara entender. Você fala assim, eu vendo presentes, cara, eu não quero comprar presente, eu quero um brinde pro meu. Então, como identidade faz todo sentido, mas quando você vai dar, você tem que dar aquilo com qualidade. Uma coisa muito importante, assim, eu preciso atender o cliente do meu cliente. De novo, lembra que a gente falou de franquia? Sim. E assim, uma coisa interessante, eu vejo muitas franquias assim, até de grande, até tem algumas empresas muito grandes, o cara se orgulha, fala, não, a gente não tem mais nenhuma unidade própria, agora tudo é franqueado e tal. Eu acho super importante ter unidade própria. E na verdade eu sou o maior franqueado da rede, né? A gente tem franqueado já com 2 indo para a 3ª loja, mas a gente tem 10 na família, né? Eu tenho 3, mas na família a gente tem 10 lojas. Por quê? Porque eu acredito no negócio. A gente acabou de inaugurar uma loja nossa, faz 3 semanas? 2, 3 semanas agora em Taipas. 1 ano e meio atrás inauguramos em Consolação. E já estamos com a próxima programada. Aí não vou contar porque senão a gente perde a graça do negócio. Mas assim, além de franqueados inaugurando loja, nós vamos ter a de Bertioga logo em frente. Eu não sei que data que vai pro ar, então pode ser que quando você vai assistir já vai ter a loja de Pintamundi de Bertioga. Se tiver na praia, tá o Pintamundi de Bertioga. Melhor opção para você comprar tinta, tá? Vai lá. O que eu quero falar para você, assim, o brinde, ele é fundamental. Como você apresenta ele, a gente tem que dar isso para o cliente do meu cliente. Eu sou varejista também, então eu vejo esse impacto que dá. Porque a gente fez, por exemplo, o balde de pipoca na Copa. Uma coisa que as pessoas não entendem, assim, você não precisa inventar a roda todas as vezes. Fizemos na Copa passada, funcionou? Vamos repeteco, vamos melhorar. O que a gente errou, como a gente fez. Pô, na Copa passada a gente estava conversando ali fora. Pô, o balde ficou muito grande, então por mais que ele colocava pipoca, parecia que estava vazio. Fizemos o tamanho do balde baseado no tamanho da pipoca. Então assim, tipo, a gente vai evoluindo. Lembra que a gente falou do processo, vai melhorando? O copo era muito grandão, a gente achava, que legal ter um copão e tal. O que aconteceu com o copo? Ele não entrava no lugar onde as pessoas guardavam o copo. Não cabia no armário. Então assim, a experiência de ter um copão foi maravilhosa, cabia as letras grandes, o desenho era muito bonito, maravilhoso. Você botava na mesa, só dava o nosso copo ali, mas e para guardar? E para você ter esse uso sempre? Eu vou te falar que a gente foi uma das primeiras empresas, eu não sei dizer se foi realmente a primeira, mas do nosso segmento de varejo de tintas, com certeza a gente foi a primeira empresa. A gente fez uma ação com o iFood. Lá atrás, bacana. Se eu não me engano, foi acho que ano 2000. Não, desculpa, 2020. Não 2020. Ou 2020, porque foi pré-pandemia. A pandemia foi 2020, né? 2020, isso. Acabou então foi em 2019, 2020, finalzinho de 21. Covid-19, era em 2020. Então, foi em 2019 que a gente fez. A gente ia dar R$30 para o consumidor que comprasse a partir de R$350, uma coisa assim. Se eu desse R$30 pro cara, o que ele ia pensar? Tá embutido R$30, então você me dá em desconto em vez de me dar... Você me dá em... Não? Se a gente der um produto pro cara, aquela famosa casadinha, né? Que os home centers fazem, compra lata de tinta, ganha um galão de massa corrida. O preço tá embutido, e todo mundo sabe isso. Pô, você pode não me dar o galão de massa corrida e me dar em dinheiro? É o famoso frete grátis, né? Já tá embutido tá ali. embutido ali e tal. Mas tudo bem. Eu falei, cara, vamos dar um iFood pro cara. Por que iFood? Primeiro, o iFood era uma marca que estava bombando. Era assim, só tinha eles falando no mercado. Segundo, eram os mesmos R$30. E na época, em 2019, tinham pizzas que custavam R$30. Eu acho que hoje não deve ter mais. Talvez o preço tenha uma esfirra com essa inflação louca que a gente está. Daqui a pouco vai custar R$30. Mas na época você consegue comprar uma pizza. Por que a gente fez isso? Primeiro que a gente associou a marca Pintamundi, que era uma marca nova. A própria marca do iFood. 2017.
com a marca do iFood. Porra, que junção com duas puta empresas. Então você, empreendedor, se junte com empresas maiores. Participe de eventos de empresas maiores. Cola nos caras. Entendeu? Todo mundo quer tirar foto com gente bonita. Todo mundo quer se ligar. Faça campanha com os caras. Por mais que às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, ajudou muito a gente, deu uma alavancada. Então o cara comprava, ele ganhava um iFood e ele ia lá pedir a pizza. Só que ele pedia pizza no domingo. Então olha que doido, ele fazia um remarketing, porque ele pegou e foi comprar pizza, né? E assim, todo mundo quando você ganha, você fala assim, eu ganhei isso aqui que eu comprei a tinta na Pintamundi. Então, ele, teu próprio cliente, fazia propaganda no meio que ele estava ali ligando a Pintamundi. E ele mesmo lembrava de você depois com uma sensação de prazer de comer. Cara, quem não acha bacana comer de graça? Sim. Começa a dar voucher do iFood, hoje os 30 reais seriam, sei lá, uns 60 reais. Você acha que a galera não ia querer? Ia fazer fila na porta para pegar. Se você for fazer, manda para mim que... Sem dúvida. Eu vou trazer toda a minha equipe lá para vir pegar. Então, assim, a ideia toda é que você pode fazer a mesma ideia de dar 30 reais como campanha, só que você pode encaixar o iFood junto, você faz o remarketing, você faz uma experiência de indicação, sem querer o cara indica. Eu vou te falar, se você tivesse ideia da quantidade de caras que mandaram fotos pra gente no WhatsApp com o que eles usaram do iFood, é uma coisa doida. E assim, você vê que quando a campanha é bem feita, virou inesperado. Qual foi o grande problema? Meu parceiro, que patrocinou junto com a gente, eu agradeço. Não vou falar o nome agora aqui, porque ele copiou nossa campanha para a rede no Brasil inteiro. Eu falei, pô, mas faz a sua ali e tal. Se você vai copiar minha campanha de marketing, pelo menos paga para mim. Eu topo, não tem problema nenhum. Vou lá fazer o seu marketing também. Legal, bacana. A gente está falando já falamos um pouquinho de marca. Falamos agora um pouco sobre experiência e eu gosto também, eu acho que a gente pode falar um pouco aqui sobre essa questão da conexão, tá? Como que hoje a Pintamundi ela se posiciona para conseguir gerar essa conexão interna e fazer com que todas as franquias, todas as lojas se comuniquem e consigam trabalhar num mesmo destino? Como que você faz para conectar isso? É você que dá esses treinamentos? Você traz pessoas para fazer isso? Como é que você faz para manter isso de forma estável e um pilar forte dentro da empresa de vocês? Vou te dizer que eu não consegui ainda. É muito difícil muito difícil chegar quando entrevistar uma pessoa, porque assim, quando você entrevista o cara, tudo é maravilhoso, o cara conseguiu de sucesso e tal. Eu ainda não consegui fazer isso. É um trabalho diário da gente conseguir fazer essa conexão entre as pessoas, dos franqueados entenderem que eles não são concorrentes entre si, eles são parceiros, né? Na realidade, você sai daqui, é o empreendedor contra o mundo, né? Parece que o governo trabalha contra, o concorrente, o vizinho, a prefeitura, as legislações. Parece assim que não tem ninguém para te ajudar. Eu vou te falar assim, não tenho pretensão política nenhuma, mas se eu fosse prefeito, cara, contrata todos os caras que são de arquitetura e engenharia para trabalhar para a prefeitura. Vamos dar planta de graça para os caras. As pessoas vão construir. Se você der uma planta de graça pro cara, ele vai construir certo, ele vai economizar mais, ele vai ganhar dinheiro, você vai dar emprego, você desenvolve o mercado de construção, que é o mercado que mais emprega. Mais do que o setor automotivo. Cara, imagina da areia até o acabamento, quantas pessoas estão envolvendo no processo, transporte. Cara, o maior mercado, mais importante índice de atualização de valor do mercado americano é construção de casas. Pode ir lá olhar. Primeiro índice é construção de casa, depois é o resto. Depois é a taxa de juros. Porque isso indica para onde o mercado está andando. E é muito simples. Cara, nossos políticos, contrata essa meninada nova, treina ele, porque você só aprende fazendo. Você imagina se você vai na prefeitura e fala, cara, eu quero construir meu terreno esse aqui. O cara senta com você e te dá um projeto. Tudo bem, se você fazer uma coisa muito complexa, vai precisar de um escritório, alguém especializado. Mas, cara, às vezes o cara quer fazer um cômodozinho. Um cômodo de cozinha, quer fazer aquele puxadinho. Aí o cara faz tudo irregular, pendurado na montanha, cai lá, o esgoto... Puxa, entendeu? E é isso que eu imagino que a gente precisava fazer, entendeu? Sim, sim. Eu não tenho essa questão política de A ou B, de ser direito, que não é isso. O ponto é assim, o que as pessoas podem fazer para ajudar a gente? E hoje o empreendedor, ele se sente abandonado. Ele se sente largado. Ele precisa ter apoio. Então ele procura... Eu acho que os podcasts que nem você está fazendo tem muito valor, porque ajuda muito. De repente, a gente falou aqui 40 minutos, 50 minutos, mas se uma ideia, um insight que você conseguiu trazer com um dos convidados que tem, mudou a vida de uma pessoa, cara, é isso. Você pode sair com um senso de que você cumpriu seu trabalho. Eu queria só falar uma coisa da Infinity para você. Queria te dar um feedback.
Sei que não estava programado a nossa conversa. Não, mas estamos aqui, o papo falar, aqui é improviso e se for feedback positivo a gente aceita, se for ruim a gente corta lá. E eu falo Tô assim, brincando. Como sempre do lado de lá, poxa, você podia dar mais desconto pra gente. Isso faz parte do jogo, claro, a gente tá sempre brincando, mas eu vou falar assim, se você tem loja de tinta, você tem franquia de loja de tinta, não trabalhe com a Infinity. Não trabalha, Infinity é horrível, se tem loja de tinta, não vale a pena, os caras são ruins, pega os concorrentes dele que é melhor. Se você tem qualquer outro negócio que não seja tinta, cara, os caras são foda. Os caras são bons. Pode acreditar, liga pra gente. Olha, peça pra ver o que eles fizeram pra gente. Não precisa inventar nada. Olha, o que você já fez pro Nassim? O que o Nassim comprou? E pode copiar, tá liberado. Tudo que a gente fez pode fazer, melhorar e tal. Se achar uma coisa bacana, a gente troca a ideia. São um parceiro muito importante da gente. A gente começou uma parceria faz pouco tempo, dois anos e tal, mas assim, já parece que a gente está há 20 anos nessa estrada junto. Então, se você tem loja de tinta, cara, eles são péssimos. Se você não tem loja de tinta, pode ter certeza que esses são os caras certos para vir com você. O que é legal, assim, que você falou, é que muito da nossa conversa aqui é um pouco do que a gente tem também como empresa e como cultura. Então, a gente está sempre pensando na experiência. A Carol, que é do marketing da equipe de vocês, deve estar nos assistindo aí. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo ali para conseguir fazer o que ela quer, mas o nosso papel é exatamente isso que você falou lá no início. Falou, o que ela quer? Vamos trazer a melhor sensação desde o copinho, desde o balde, desde a camiseta. Então, o nosso propósito é realmente esse, tá? É sempre pensar nessa experiência do cliente aí. Tá? Não é arranca-rabo, eu vou explicar. É cultura. Cultura. A gente tem muito mais coisa que a gente quer fazer com muito menos verba. Então, a grande sacada é pensar junto. E você trouxe insights importantes pra gente de como fazer isso. Como a gente aproveitar o pouco dinheiro que a gente tem para maximizar a exposição. Quando a gente fez alguns tipos de materiais, a gente fez aqueles tipo wearable, né? As coisas que as pessoas vão usar e vão identificar, vão colocar no corpo, né? É a tatuagem móvel, né? Que a gente fala que a gente usa, a pessoa veste a marca. A gente teve coisas que a gente queria para demonstrar para o público, para o público consumidor. A gente fez coisas que eram baseadas em pessoas que não conheciam a marca e que sabiam ter uma experiência junto com a Pentamundi. É muito importante quando o pessoal vai comprar esse tipo de material. Eu realmente não entendo muito. Sou sincero em falar. A gente confia no nosso departamento de marketing. A gente tem o melhor departamento de marketing de tintas do Brasil. Posso dizer que talvez da América Latina. A gente é o mais criativo, mais rápido, mais conectado. A gente já está trabalhando com inteligência artificial faz muito tempo. Muita coisa que os caras estão começando a falar agora, a gente já está lá atrás fazendo. O que a gente faz? Onde a gente quer usar o material? Para quem que a gente quer colocar? Eles são completamente diferentes. E isso foi uma coisa muito bacana que a gente fez com vocês, foi que essa conexão foi rápida. Você sacou muito rápido o que era a Pentamundi. E sacar o cliente, a experiência do consumidor, é todo o processo andando. Então, eu vou te falar assim, eu vou ter que defender a Carol, vou ter que defender minha equipe de marketing, assim, eles fazem porque incorporaram isso com a gente. Aí. Legal. Assim, voltando um pouquinho para o mercado de varejo, como que você enxerga esse mercado para os próximos anos aí? Vamos colocar aí para os próximos 5, 10 anos. Como que você enxerga o mercado de varejo? Até que você tocou num ponto importante hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto IA, cada vez os atendimentos sendo mais humanizados, a gente está vendo uma movimentação de muitas lojas, de muitos segmentos fechando, indo ali para o digital, indo para o e-commerce. Como que você vê esse mercado lá na frente? E até é legal porque você falou que a ideia de vocês aí é próximo ano ter 150 lojas. Como que você vê esse mercado e o que vocês estão fazendo para chegar lá? É o nosso próximo objetivo ali e tal, né? Mas a gente não tem um prazo. Mas o que eu quero te falar é assim, eu conversei com um tio meu que trabalhava em banco, e quando a gente foi montar a franquia, ele falou, tá tudo errado. Eu falei, tio, por que tá tudo errado? Ele falou, não, porque o futuro vai ser venda por internet. Ele estava falando para mim em 2015, 11 anos atrás. Tava engatinhando isso. Ah, não, mas eu já tinha e-commerce. Tudo bem, mas, cara, não era relevante. Ele falou, não, vão ter grandes warehouses, as pessoas vão comprar na internet, as pessoas vão entregar e tal. Beleza. Existe isso. O que eu quero dizer para vocês, se você empreendedor pretende comprar um produto que se faz na China, você vai ter um impacto muito grande dessa parte. Mas assim, roupa. Eu vejo minhas filhas compram muito roupa de fora e tal, mas nem tudo que elas compram é bom. Então, assim, tá na conta delas, né? Que não é só o preço, sei lá, R$ 59,90. Tem a conta do que você compra errado, que o tamanho veio torto, que não sei o que você tem que jogar fora, o que você perde e tal. O que eu penso que a gente tem para Pentamundi é que a gente só vai crescer. Primeiro porque na parte de entrega é muito difícil, tem que ser uma entrega personalizada. Porque você botar num caminhão que ele
para produtos perigosos. Então o motorista tem que fazer um curso, é um caminhão separado. É um caminhão que não pode levar comida junto, porque a tinta não pode entrar junto com comida. E a grande parte do transporte no Brasil para lugares mais longe é um container com um monte de coisa junto. Então tem que ser especializado. O frete é muito caro. Tinta, 80% é água. Cara, você está transportando água. Então não dá para você trazer tinta da China, né? Você traz matéria-prima para os fabricantes. Aí tudo bem, mas não compete comigo. Sim. E tinta, por exemplo, é muito marca. Então eu acredito que cada vez mais a gente vai continuar tendo isso, né? As lojas vão tentar trazer. A gente sabe que se algum lojista de tinta conseguir descobrir o caminho de conseguir vender por e-commerce uma venda bem vendida, esse cara vai ficar trilionário. Eu estou tentando, mas não achei ainda o caminho. A gente vai continuar persistindo, mas acho que a experiência do consumidor é muito próximo. A maneira como a gente enxerga na Pintamundi, para você que vai ser empreendedor, que quer fazer varejo, esteja próximo do teu consumidor. Olha o teu custo operacional. A loja tem que ter baixo custo operacional, ela tem que estar próximo do teu consumidor, ela tem que ter agilidade, estuda muito bem o teu mix de produto, não queira atender todo mundo. Né? Eu acho que a experiência do consumidor para o futuro vai ser cada vez redes mais especializadas. Você vai ter aquele cara que vai ser a lojinha do posto de gasolina, que vai ter o preço lá em cima, mas vai ter um pouquinho de tudo. E você é aquele cara que é o cara especialista que fala assim, bom, tem um problema de pintar, vou na Pintamundi. Porque eu acho que eu, Rogério, como consumidor, é um pouco do que você falou até nessa questão do e-commerce, eu acho que quando a gente vai comprar uma tinta, você quer ver, né? Eu acho que você quer ir lá, você quer ir pessoalmente na loja, talvez você quer ver a cor, você quer... Não sei se você consegue ter a percepção de só entrar num site e comprar. Eu acho que eu preciso sentir aquilo, porque, querendo ou não, é a tinta que vai na minha casa, é aquilo que vai me acompanhar, talvez, ali, aquela pintura por alguns anos. Não, então, eu acho que você ter essa experiência de estar na loja, talvez, quanto mais humano isso for, as pessoas não conseguem ainda mudar isso pro digital. Ou estou errado? Não. Especificamente... O que a gente tem uma questão é o seguinte, você tem que olhar a cor. A cor, ela é matemática. Olha que doideira, né? Você tem um espectro das cores e ela é baseado na matemática para a quantidade de cor de cada um para fazer as combinações. Da mesma maneira que música. Música é tonalidade, é matemática e tempo é matemática. Então, a tinta é a mesma coisa, só que ela sofre influência da luz. Então, a mesma tinta que eu colocar numa luz fria, numa luz média, numa luz quente, a mesma cor, ela fica completamente diferente. E uma coisa, você é na tela do computador. O brilho da tela, ele matou você. E essa experiência o consumidor consegue ter na loja? Só consegue na loja. Bacana. Ele não consegue fazer. Tanto que a gente recomenda pro nosso cliente, que ele está em dúvida, cara, compra o teste de cor. Pô, Nassim, mas que cagada. Você podia vender a tinta pro cara, se errar, você vende outra. Não. Tanto que a gente tem parceiro agora, por exemplo, a Coral tem uma campanha muito bacana que eles fizeram, que é você compra a tinta, se você não gostou da cor, a primeira compra, eles te trocam a cor. Como eles fazem isso, eu não sei, é uma doideira, mas eles fazem, é real. E já a Souvenir Challenges tem outras metodologias bacanas, mas hoje os fabricantes e os varejistas estão entendendo que a experiência do consumidor é importante. E experiência é física, é tato, é cheiro, é olho, é a pessoa olhar e se apaixonar, porque além da cor, você tem a cor, você tem a textura, você tem se tem brilho, se não tem brilho, qual que tipo de material, você quer emborrachado. Cara, como que você colocar na internet, né? Na internet tá, mas tá descrito lá o que tem. Cara, eu só leio 3 linhas. Qualquer coisa que você mandar para mim, mandar um e-mail, manda 3 linhas. Passou de 3 linhas, eu não vou ler. A gente não tem mais tempo para isso. Quando eles me mandam aquele textão, sabe o que eu faço? Vou esperar vir o filme. Assim, saiu o filme. Ou eu geralmente leio só o final da mensagem ali. Quando é muito grande, eu leio só o final da mensagem. Ah, não. Se não consigo captar, me dá o gancho logo no começo, eu já não olho. Legal. Nosso podcast está chegando ao fim. Primeiro, a gente teve uma aula aqui hoje sobre varejo, então quero agradecer você. Eu vou pedir agora para você pensar aí, rapidinho, numa frase, pensar numa dica, para você falar aqui para quem está nos assistindo. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho aqui. Para você que está aí agora assistindo o nosso podcast, espero que você tenha pego um papel, uma caneta e anotado. Se não, volta aí algumas casas, porque foram bastantes insights, bastante dicas legais aqui, principalmente para você que é do mercado do varejo. Aproveita esse momento aí, curta, comenta, compartilha. Eu vou ver que se a gente consegue arrancar um cupomzinho de desconto aqui do Nassim para colocar um QR Code aqui também para vocês poderem entrar em contato com eles, tá bom? Nassim, vamos lá. Primeiro,
Como que faz pra gente entrar em contato com a Pintamundi? Quais são os canais, loja física? Como é que quem está nos assistindo faz para comprar uma tinta hoje com vocês? Bom, eu vou falar agora olhando direto para a tela para você, olho no olho. Primeira coisa, eu queria fazer o nosso jabá, dizer se você gosta de cor, você quer pintar, você gosta de decorar, você vai construir, você vai reformar a sua casa, é muito importante você visitar a Pintamundi. E eu vou explicar por quê. Porque além de preço, que vai ser o mais barato, eu garanto aqui na tela para você. Você pode ir na loja da Pintamundi que você vai conseguir pagar mais barato. Pega o preço que você tem, traz para o nosso lojista, para o nosso franqueado, para a nossa loja, e ele vai conseguir acertar para você. Mais uma coisa que ninguém vai te dar. Ele vai te dar experiência. Ele vai te explicar, vai te mostrar, vai te ajudar, vai te acompanhar de ponta a ponta. O teu problema de pintura vira nosso problema. Isso é a parte mais importante. E você que quer comprar uma franquia, né? Que é uma das coisas mais legal importantes. Também. Por que comprar uma franquia da Pintamundi e não de outras marcas? Primeiro que nós somos multimarcas. Por que ser multimarcas é tão importante hoje e não era tão importante antes? Porque desde a aquisição da Souvenir pela Sherwin-Williams, foi uma das maiores aquisições, uma das maiores do mundo, né? A maior empresa brasileira foi comprada pela maior empresa do mundo. E que, por acaso, o nosso parceiro faz 30 anos. Nós somos Sherwin-Williams faz 30 anos junto com eles. Só que a gente tem um DNA de multimarcas. Então, só para ter uma vantagem comercial para a gente, talvez não era suficiente para a gente não ter o produto que você quer comprar na loja. Porque eu quero que a loja da Pintamundi e você que é candidato à franquia entenda que onde o teu cliente for, qualquer loja da Pintamundi, ele vai achar a tinta que ele quer. E não só o que é do parceiro. Então, como você vai no restaurante, você tem, sei lá, por exemplo, o Brahma e você tem Coca-Cola. Cara, eu não vou ser obrigado a tomar a marca tal porque o cara ganha mais R$2 na garrafinha de refrigerante. Eu quero comprar o que eu quero comprar, eu quero comer o que eu quero comer. Então, é isso que é uma vantagem que ninguém tem hoje. A Pintamundi é a maior rede de lojas de tinta multimarcas do Brasil. E não só a maior, é a melhor. Sabe por quê? Porque a gente entende o que o teu cliente quer. Então, se a gente entende, tem um produto que o teu cliente vai comprar, imagina, você vai numa loja de tinta, teu consumidor lá, ele vai na sua loja. Você trabalha só com a marca A e B. Você não trabalha com a marca C, por exemplo. Teu cliente quer a marca C, ele passa na frente, ele não vê, ele nem entra na sua loja. Você não vai nem conseguir competir, você já perdeu para o WO. Esse é o nosso DNA, que você consegue competir com a sua concorrência em volta, tendo todos os produtos que seu cliente quer. Você vai ter um acompanhamento da gente para você comprar um mix que a sua região pede. Não é o que a gente vai falar, compre ou venda isso. É o que o seu cliente quer comprar. Nós vamos te ajudar, te auxiliar a colocar isso. A gente trabalha na Pintamundi com o menor custo operacional do mercado. A gente foca isso, é uma questão obsessiva. Pode ser que tenha um cara no Amazonas que ele tem a loja dele, é um barracão debaixo da casa, ele e o filho. Bom, aí não é, a gente não está falando de um modelo de negócio. O modelo de negócio da Pintamundi ele é pensado para que você faça um investimento seguro, que mais de 80% do seu produto que você vai comprar lá, ele é produto curva A, ou seja, a gente tem um acerto do estoque inicial de mais de 85%. Mas o meu foi 82%. Bom, está dentro da margem de erro. Mas a gente tem um acerto muito grande, você tem uma assessoria de ponta a ponta, desde o início. E olha, eu vou falar, não é todo mundo que a gente aceita ser Pintamundi. Se não tiver o processo, você pode dizer que a gente é o primeiro a falar. Mas vai pintar, vem para Pintamundi. Legal. Espero ter você aqui em um outro momento onde a gente vai falar mais sobre esse assunto de franquia, porque eu sei também que você tem um livro aí, que vocês escreveram um livro recentemente sobre franquias. Então a gente pode voltar também no outro episódio para falar mais sobre isso. Então também para você aí, olha só, além de tinta ainda, acabamos de ter aqui uma informação bem legal. Você que está assistindo, que é empreendedor, que está na dúvida, que quer abrir uma franquia, aproveita, entre em contato também com a Rede Pintamundi, quem sabe seja uma boa oportunidade para vocês, tá bom? Vamos deixar aqui o QR Code, site, todas as informações aqui no nosso CG para você conseguir acompanhar. Nassim, olhando de novo para a câmera ali, deixa uma mensagem agora aqui do Nassim, pessoal, de como que você fez para conquistar isso, de como que você fez para chegar, qual foi talvez a dica. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo agora. A dica é ética, perseverança, foco e olho no prêmio. Isso define tudo que você pode ter como empreendedor, como pessoa na sua vida, na sua família, nos seus amigos, relacionamento pessoal. Ética e olho no prêmio. Isso vai fazer com que você tenha sucesso. Não importa quantas pancadas você tomar, quantas rasteiras você levar, quantas a vida vai te criar dificuldades, isso vai te levar para um outro patamar, porque as pessoas que têm isso são as pessoas que têm sucesso.
muito obrigado aí pela participação, você me deixar vir aqui, estar junto com você, participar e trocar um pouco de ideias com você. Foi muito gostoso. Eu tô vendo que a gente estourou o horário faz um tempão, mas estava tão gostoso que eu realmente gostaria de vir e quero convidar você para vir no meu podcast para você contar a sua história para o meu público também, para o meu pessoal. Sem dúvidas, o convite já está aceito. O nosso tempo é mais ou menos esse mesmo, tá dentro do nosso tempo. Eu acho que a gente teria até assunto para conversar mais e mais aqui. Mas vamos deixar isso um spoilerzinho para um próximo episódio aí com o nosso pessoal, tá? Agradeço também a participação de vocês aqui. E para você que está nos assistindo aí, até uma próxima. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, entrar em contato com a Pintamundi e também entrar em contato com a Infinity Brindes. Então, se você está precisando de brindes aí na sua empresa, nosso QR Code vai estar aqui também, tá bom? Obrigado. Sua empresa utiliza brindes corporativos? Kits on-board, eventos, campanhas ou ações de relacionamento? Mas quem controla esse estoque? Quem separa os kits? Quem organiza os envios? Quem acompanha as entregas? O que poucas empresas percebem é que existe um custo invisível por trás dessa operação. Tempo da equipe, espaço ocupado, controle, retrabalho, logística. Gerir brindes internamente não é gratuito. Apenas é um custo que poucas empresas conseguem enxergar. Por isso, criamos a Infinity Experience, uma solução que centraliza estoque, armazenagem e distribuição de brindes em uma única plataforma. Mais controle, menos esforço operacional, agilidade nos envios, redução de custos. Infinity Experience, transformando a gestão de brindes em uma operação simples, inteligente e escalável. Fale agora com um de nossos consultores e descubra como transformar a gestão de kits da sua empresa.